Obrigado por todos estarem presentes aqui. Estamos na fase final da nossa pré-campanha à Presidência da República. E por que fase final? Porque já começa a campanha. Vai ser um tiro curto de 45 dias, em que nós, com muito menos dinheiro que os caras, temos que tirar o Flávio do segundo turno, para depois pegar o Lula no segundo turno e acabar com o cara. E tudo vai depender do que nós vamos fazer agora, nesses últimos 30 e poucos dias de pré-campanha. E por quê? Nós precisamos conquistar logo os nossos 10% na pesquisa Atlas. Nós precisamos buscar. Se eu não me engano, deve sair pesquisa terça ou quarta-feira da Atlas. E espero, a última já estava com 7, 7.2 em alguns cenários. Precisamos passar de 8. Precisamos estar próximo do 8 para o 9. Nos trackings a gente já está bem próximo dos 10, às vezes até bate o 10. Esse é o cenário que nós temos. Precisamos chegar no meio de agosto, no começo da eleição, nas vésperas do primeiro debate, que é no dia 16 de agosto, com mais de 10%. Tendo isso, é o que eu falo para todo mundo, tendo isso, o resto, a cabeça do brasileiro faz. E por que cabeça dos brasileiros? Porque basicamente nós, brasileiros, vamos começar a prestar atenção nas eleições ali em agosto, depois de passar o período da Copa. Não é que eu vou torcer contra a seleção brasileira, de maneira alguma. Dito isso também, se o pessoal para de pensar no Vini Júnior, meio que eles começam a pensar nas eleições. Então, é bom para todo mundo, mas, enfim, a realidade. Passou a Copa do Mundo, as pessoas vão se debruçar nas eleições. Vão começar a falar de problemas reais. E aí, qual é a lógica que eu venho comentando com todo mundo? A lógica é muito simples. Lula já está no segundo turno. Do outro lado, precisamos definir quem do campo da direita ou do antipetismo vai. Flávio, todo mundo percebeu, não tem chance de vencer o Lula no segundo turno, certo? Então, mesmo quem não está apaixonado pelo nosso projeto, vai ter que tomar uma decisão racional. Ou abraçar o Flávio até a derrota, ou olhar para quem está em terceiro com mais de 10%. Prazer. Isso vai acontecer. O eleitor vai fazer esse raciocínio, e esse será um dos principais argumentos que vocês terão para seus parentes que estavam embarcando no estelionato da família Bolsonaro. Que falou, eu entendi que você é apaixonado lá pelos Bolsonaro, acha os olhos verdes do Jair lindos e tal, bacana. Agora ele perde pro Lula, tá aqui em todas as pesquisas, não tem campanha na rua, tá apanhando mais que cachorro, todos os debates, todas as aparições públicas, porque é ladrão. Que tal você apostar num cara que derrota o Lula no segundo turno? Esse é o caminho. Então, para muita gente, esse passará a ser o trabalho de convencimento e ele vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Mas, para isso, nós temos que buscar os tais 10% logo. Logo. E quando eu digo logo, é nas próximas 2 semanas e meia. No meu cálculo é isso. 2 semanas e meia, todo mundo divulgando muito, todo mundo jogando todos os vídeos. Eu fico muito puto, né? Que fica todo mundo, a gente tá super engajado. Você tá super engajado? Cadê todo mundo, todos os dias, dando recompartilhamento? Sabe aquele negocinho lá no Instagram pra qualquer vídeo? É qualquer vídeo, você não precisa gostar do vídeo. Viu o vídeo, dá um recompartilhamento. Ponto. Ponto. Tem grupo de família, tem grupo de amigos, taca o vídeo pra lá e fala, foda, nem assistiu o vídeo. Falou verdade, você não assistiu 30 segundos de vídeo, cara. Confia que eu falei mesmo. Então, é pra fazer isso com uma energia muito maior do que os demais. É pra ir em todas as reuniões de trabalho, é pra ir em todas as reuniões de família e é pra falar, é esse maluco sim. Porque agora, o tempo que eu tinha pra provar, não só pra vocês, mas pras pessoas, que 1, nós temos mais proposta. 2, nós somos honestos. 3, nós trabalhamos melhor. 4, nós somos mais inteligentes. Isso já foi. Isso já era antigamente, mas agora como pré-candidato a gente provou. Estão copiando tudo que a gente fala. A única campanha possível é a nossa. Então tá provado. Já não precisamos provar mais nada que somos superiores. Então agora o que resta é força bruta. Força bruta, divulgação. E a real é, nós temos mais engajamento do que todos eles. O engajamento nosso nas redes sociais, os vídeos que a gente vem postando, vem aumentando. Se vocês puxarem agora meu Instagram, teve 1 ou 2 dias atrás, o Riso viu. Tinha um vídeo de 5,4 milhões, outro de 2 milhões logo ao lado. O homem é bom! O homem é bom! O ladrão do Flávio não faz isso. E o ladrão do Lula não faz isso. Ambos não estão fazendo esses números. Somos nós. E gravando. E assim, semana passada foi uma semana muito difícil. Foi a semana mais difícil, olha, em termos de
trabalho e resistência física foi talvez a semana mais difícil da minha vida. Voltei do Pará com doenças, assim, protozoários ainda não descobertos pela ciência, tá? Com resultados terríveis para minha saúde gastrointestinal, tá? Voltei cansadíssimo e, assim, eu não acredito em burnout, acho que isso é doença de millennial. Ai, tô com burnout. Dito isso, mesmo sendo millennial, eu fiquei muito cansado a ponto disso virar ansiedade e eu não consegui dormir. E não é que eu tava preocupado. Ansiedade, você tá preocupado com o tema. Eu não tava. Não tinha nada acontecendo. Só que o meu pá, e minha cabeça eu fechava o olho e não conseguia dormir. Eu passei, teve um momento que eu fiquei quase 72 horas sem dormir uma hora sequer. Eu não cancelei uma agenda, fui ensabatinado, fui em jantar de arrecadação, gravei todas as metas de vídeo que a gente tinha por dia e consegui as maiores arrecadações que eu precisava em jantares e eventos para nossa pré-campanha nessa última semana e fiz meus melhores números em redes sociais nessa última semana. Que é aquela coisa, você vai trabalhando, você nem vai olhando para trás, só vai trabalhando. As coisas se resolvem. E aí o protozoário tá morrendo, que agora eu tô ficando bom. Espero, né? Vai que esse protozoário incubar, é o céu que tá incubado aqui, vai virar um monstro, né? Passamos por isso e agora estamos na fase, tá? De fazer a nossa turnê aqui pelo Rio Grande do Sul, para arrancar mais eleitor que estava iludido lá, igual fizemos em Santa Catarina, no Paraná. Vai ser a primeira região que a gente já gabarita. Vamos fazer todos os estados da região sul, fechando pelo Rio Grande do Sul. Para eu poder rodar centro-oeste, eu vou rodar lá de busão, graças a Deus, tudo pronto. E aí, nesse processo de tomar os eleitores desse vagabundo e me tornar mais conhecido, nós vamos começar a ficar diante da possibilidade concreta de vencer as eleições para a nossa República Federativa do Brasil. Realmente, quando a pessoa fica gritando Renan, Renan, você tem que controlar o ego, né? Você tem que ficar assim. Em Roma, haviam homens que ficavam do lado do imperador ou dos Césares, né? Ou enquanto eles estavam sendo ovacionados, ficavam: você é mortal, você vai morrer, você não vale nada, você não é ninguém. Só pro cara nunca se esquecer disso, porque é muito perigoso essas coisas. Não façam isso. Graças a Deus eu não ligo, por isso que eu sempre fui bagunceiro e desleixado, pra sempre, a minha autoimagem é uma porcaria, tá? Mas, digo isso, eu agradeço muito, porque não é sobre Renan. Isso aqui é sobre missão. É sobre o nosso trabalho. Eu sou apenas o primeiro dos candidatos da missão. Eu sou apenas o primeiro, o cara que vai estar com o nome na história colocado. O maior partido, aquele que mudou a história do Brasil, eu tive a honra de ter sido escolhido como o primeiro dos presidentes do partido. Sou o primeiro presidente de honra e, por ser de honra, sou presidente para sempre de honra do partido, que deixa a gente como Nando Moura e os nossos adversários muito irritados. E sou o primeiro candidato que nós temos à presidência da República. É uma honra muito grande, mas não é sobre mim. Eu tô aqui trazendo propostas criadas por uma série de pessoas nossas ao redor do Brasil. Eu tô aqui, em alguma medida, liderando algo que representava, antes da minha pré-candidatura já, uma alma torturada que tem dentro do Brasil, que é a alma do brasileiro que não consegue aceitar que ele precisa ser um merda, que viver aqui tem que ser uma desgraça, que aceitar que a favelização mental tem que acontecer até a gente se tornar um rato, se tornar um vassalo de tudo, aceitando todos os absurdos. O que eu sempre digo, eu falo para homens e moças, nós temos que honrar aquele jovem que está ralando, que está trabalhando, pobre, porque ninguém é mais honesto do que um cara pobre e trabalhador. Porque o cara pobre e trabalhador tem na porta da casa dele a opção de se tornar bandido. Aquele rapaz pobre e trabalhador vê o rapaz que estudou com ele no colégio, entrando pro crime, comprando moto, comprando coisas, saindo com a menina que ele gostava e ele lá virando entregador, ralando, tendo que fazer o trabalho dele e se mantendo fiel àquilo. Esse cara é o mais honesto dos caras. Assim como a moça que age de maneira honesta num país de Virgínias, em que a mulher é mais valorizada quando ela tá mostrando o cu por aí. A moça correta e a moça honesta se sente ridícula sendo uma pessoa decente. E eu falo o seguinte, não é que eu quero ser o presidente de todos. Isso é mentira. Eu vou ter lado como presidente da República. Eu sou o presidente do Brasil que vai trabalhar e do Brasil que mata bandido. E se você é vagabundo, se é vagabunda, e se você tá aterrorizando os brasileiros na rua, eu não sou seu presidente, eu sou seu inimigo. Essa é a regra.
Essa é a regra. Chega de papo vazio. Eu não quero mais discurso vazio. Eu não quero papo que não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter lado, porque se você não escolhe lado numa briga, você não é ninguém. E aí vão falar, ué, mas na última eleição pediram voto nulo, tem posição, tem lado mais difícil do que aquele que você toma tiro dos dois lados? Quando você escolhe puxar saco de um, você evita a porrada de um lado e se promove falando do outro. Quando você aponta que os dois estão errados, você apanha dos dois. Você se torna uma espécie de bode expiatório em que todos podem te atacar para justificar seus próprios males. Nós aceitamos ser o bode expiatório de todos eles. A questão é que o nosso próprio sacrifício nos elevou e não elevou a eles. Que esse se tornou o destino, por exemplo, dos ex-MBL, de todas as pessoas que estiveram conosco que nos traíram. A vida deles é ser um eterno ex-MBL, é ter que ir em podcast para justificar quem eles são através da negação da sua origem. Eles não são ninguém. Surgiram criados por nós e agora vivem fora do nosso grupo, pautados por nós. No momento em que nós, este grupo que foi desprezado e chutado, somos hoje, vejam só, eu falei isso ontem no Congresso e isso é muito importante, a última fronteira, a última linha de defesa. Não há outro nome que possa derrotar o Lula que não o nome na urna de Renan Santos do Partido Missão. Somos nós que vamos derrotar o Lula. Sobrou pra gente essa tarefa. Igual sobrou pra gente essa tarefa em 2015, quando precisávamos derrotar Dilma Rousseff. Dilma vence em 14 o Aécio, não havia oposição, eram homens fracos como sempre foram. Homens do PSDB, homens do DEM, que nunca conseguiram se organizar e que em grande medida estavam nos mesmos escândalos deles. Quem se insurgiu fomos nós, que ninguém esperava nada no impeachment da Dilma. Vencemos! Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.